Olá amigos, bem-vindos a mais um podcast da Guilhotina. Hoje tenho novamente comigo os maiores especialistas de Portugal e arredores sobre o conflito na Síria. Eval Bruno Garrido. Olá malta, mais uma vez. E Eval Pedro Neme Roda. Então pessoal, tudo bem? E eu sou, claro, o vosso querido amigo e camarada Duarte Guerreiro. Hoje vamos falar do aspecto de propaganda à volta do conflito da Síria, que foi um conflito particularmente rico em petas, mentiras, tangas, falcatruas, meias verdades, todo o género e aspecto. E quando estávamos aqui a organizar como é que íamos fazer este episódio, uma vez que houve tantos pequenos episódios exemplificativos de uma série de correntes de propaganda, decidimos que o melhor era organizar por blocos de temáticas. Decidimos começar pela questão das fontes e das linhas editoriais à volta do conflito. Porque muitas vezes as notícias que vão saindo nos média tendem a contar sempre com as mesmas fontes a justificar aquilo que estão a dizer, e aquilo que estão a dizer normalmente são mentiras gigantes, e dentro das fontes temos como as principais, aquelas mais basilares, os contadores de números, que serão, por exemplo, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o Human Rights Watch, a Amnistia. O que é, por exemplo, este Observatório Sírio dos Direitos Humanos? O Observatório Sírio dos Direitos Humanos é o Sr. Rami. Apesar do nome pomposo, efetivamente é só o Sr. Rami, que vive em Inglaterra e, curiosamente, tal como já por nós relatado, tem os números de telefone dos senhores comandantes de tudo quanto é grupo jihadista. E, desde o início, tem sido quem passa todas as informações sobre números de baixas, ataques, onde é que são, onde é que não são, os alegados ataques químicos, as bombas barril, os últimos hospitais. Mas, no entanto, é isso mesmo. É só um senhor que tem uns contactos um bocado estranhos. No entanto, a imprensa só usa para relatar tudo o que é ataques do governo. O Rami, para ganhar alguma credibilidade, possivelmente, também começou a relatar, através das fontes curdas de imprensa, os números de mortos do lado curdo. Aparentemente, a imprensa internacional não sabe ler essa parte ou prefere ignorar, apesar de na página estarem lado a lado e é facilmente verificável por qualquer pessoa que vá lá à página. E também não é o único observatório de baixas ou de violações dos direitos humanos que existe em Londres. Há toda uma série deles, normalmente são sempre 2 ou 3 pessoas, muitas vezes expatriados sírios, que, portanto, gente que já saiu da Síria durante o tempo em que começou esta guerra? Antes. Sim, ou antes. Eram expatriados que têm algum tipo de... Há aqui uma dinâmica parecida com os expatriados de Cuba, que têm assim um osso qualquer a roer com o governo e que, portanto, tendem a querer promover qualquer linha que seja pela mudança do governo. E são sempre repetidos acriticamente pela imprensa. Também é um caso muito engraçado desta malta, que é... Eu acho que eles devem ter um plano de roaming de telemóvel muito bom para andarem a telefonar tantas vezes para a Síria, primeiro, e... como já veio a público também, quem lhes paga plano de roaming é o governo da Grã-Bretanha, a França, o Japão também está envolvido nisso, os Estados Unidos e assim uma série de bons governos, né? De boa governança ocidental que... Gostam de promover a democracia e os direitos humanos. Exato. E as chamadas de longa distância. E depois, dentro destes contadores de números, temos também o Human Rights Watch, que é uma organização estilo Amnistia Internacional, mas ainda mais agressiva na promoção de mudanças de regime, como costumam ser chamadas, e encabeçada por uma figura chamada Kenneth Roth, que está constantemente no Twitter, é assim um póster prolífico, a colocar fotos de diversos conflitos não relacionados com a Síria, que também é um clássico, e dizer que são as últimas fotos de violações de direitos humanos que estão a acontecer na Síria, que, quando chamada a atenção, pois rapidamente remove essas fotos e assim, no bom espírito do defensor dos direitos humanos, diz: não, mas atenção, o importante não é que eu esteja a falsificar provas, o importante é o princípio. E está constantemente
a repetir estas linhas ligadas ao aparelho dos Estados Unidos de mudança de regime, e foi também um dos propagandistas da linha da limpeza étnica que estava a ser feita pelos curdos, como o fez também a Amnistia. Exatamente. A Amnistia, esse grande braço da propaganda ocidental que serve nada mais nada menos para distrair a esquerda que se diz defensora dos direitos humanos. E na realidade um dos informes que mais polémica deu foi de 2015, se a memória não me falha, que tinham sido acusados de limpeza étnica de uma cidade árabe. Alguns meses depois, o que se veio a descobrir também com relatos de combatentes do terreno é que o movimento curdo se limitou a fazer foi a deslocar de população de uma cidade, porque o ISIS, que é apoiado pelo Ocidente, como nós também já falamos no nosso podcast anterior, uma das suas principais táticas é armadilhar toda uma cidade, desde brinquedos de crianças, bombas debaixo de camas, que ao mínimo toque temos pessoas a voar pelo ar. A Amnistia Internacional tem constantemente baseado os seus relatórios em ativistas no terreno, que não se sabe quem são. Há aqui um jogo duplo que não é assim muito claro para quem está de fora, porque a Amnistia dá sempre uma no cravo e outra no ferradura. Porque vão dizer, vejam que este grupo cometeu violações dos direitos humanos, mas este outro grupo também cometeu violações dos direitos humanos. Mas depois há aqui um jogo subtil que vai acontecer a seguir, que é... Qual é que tem destaque? Qual é que tem destaque? Que relatório da Amnistia é que vai receber atenção? Que relatório da Amnistia é que recebeu mais recursos para ser escrito? E normalmente são os relatórios ligados aos interesses do imperialismo. Portanto, aqui neste caso, eles tentaram difamar os curdos que fizeram aquilo que seria óbvio qualquer pessoa com 2 dedos de testa, que é, está a haver um conflito numa zona, vão evacuar os civis dessa zona. Uma cidade foi completamente armadilhada pelo ISIS, não vão imediatamente deixar os civis voltar às suas casas quando há explosivos improvisados por todo o lado. E um bom exemplo disso também é mais recentemente em Raqqa, que embora não tenha sido a Amnistia, a tática é a mesma, que é, de repente começou todo um conjunto de notícias falsas a circular pelos meios do Ocidente, onde diziam que as forças curdas não deixavam voltar a população às suas casas. E pronto, para quem conhece e tem seguido bastante de perto o conflito sírio, sabe que Raqqa era a capital do Estado Islâmico e era uma cidade que estava armadilhada até aos dentes. Tanto a Amnistia como a Human Rights Watch fazem este jogo de dar cobertura ideológica aos objetivos de mudança de regime, de espalhar a democracia do Ocidente e dos Estados Unidos principalmente, sob a cobertura de estarem a defender os direitos humanos, criando aqui uma série de falsas equivalências ou, pura e simplesmente, mentiras, sejam por omissão, sejam mesmo descaradas. E também entraremos em mais alguns pormenores mais à frente sobre como é que estes mecanismos funcionam. Depois temos também o papel da ONU, que faz assim um jogo parecido. Sim, mas mais extremo frouxo. Enquanto a Human Rights Watch tem uma agenda e uma linha editorial muito própria e, como estavas a dizer, particularmente agressiva, se calhar destes três é assim o mais extremo frouxo. A ONU publica tudo quanto é violação dos direitos humanos, suspeita ou comprovada, de todos os lados intervenientes no conflito. Mais uma vez, o que aqui interessa é quais é que dão entrevistas, quais é que dão destaque, quais é que são depois impingidos nos noticiários todos os dias. Porque se formos à página da ONU, há lá vários relatos de várias fontes, alguns mais credíveis, outros menos credíveis, mas estão lá. No entanto, aquilo que aparece nos noticiários é sempre a história do Assad malvadão, o regime sírio malvadão, o ditador sírio malvadão, ignorando por completo todas as outras histórias que a própria ONU, de uma forma ou de outra, publica, mas que também nunca se queixa porque é que nunca tem cobertura à sua quase imparcialidade. Mas agora temos lá o nosso amigo Guterres, não é? Que é um grande orgulho para o nosso espetáculo. Para a nossa nação. Vou já ali celebrar.
que apareceu recentemente nas notícias a pedir um cessar-fogo. E este historial dos cessar-fogos também é bastante interessante, mas já lá chegaremos. Em relação também ao papel da ONU, ele é relativamente frequentemente usado para justificar linhas editoriais para a intervenção. Por exemplo, não é incomum ver jornalistas a defenderem-se com a ONU. Portanto, assim, a ONU, esta figura super imparcial, internacional, amiga dos direitos humanos, etc. Mas reparem, este relatório da ONU, foi por exemplo o caso das armas químicas usadas supostamente pelo governo sírio. Este relatório da ONU dizia que tinha sido o governo sírio a usar essas armas. E quando nós vamos investigar, eu li alguns desses relatórios, quando vamos a investigar o que é que diz lá, quais é que são as suas fontes, que é sempre o que fica no final do relatório, em letra pequenina, quais é que são as fontes para justificar estes relatórios. E literalmente eles diziam foi uma recolha feita nas redes sociais. O relatório é todo a imputar o uso de armas químicas, que pode ter consequências que podem levar a uma guerra de agressão, é baseado em tweets. É este o nível que estamos em termos de justificar estas agressões militares. Sim, é importante lembrar que efetivamente jornalistas, especialistas, analistas ocidentais no terreno não há. Exato. Não está lá ninguém. Portanto, as fontes virão sempre deturpadas e já vimos que um dos lados tem um papel genocida bastante claro e, claramente, dada a sua própria agenda, vai deturpar seriamente as mensagens. Isto não é muito complicado de ver. E porquê é que não há fontes primárias de jornalistas no terreno? Há algumas de um lado do governo sírio, mas essas, portanto, estão de um lado do governo sírio, portanto, obviamente, são suspeitas, não é? Não se pode usar. Porquê é que não há, de um lado dos rebeldes moderados, jornalistas no terreno? Porque lhes cortam a cabeça. Pois, porque os rebeldes moderados, se calhar, gostam de passar a narrativa deles. Não são assim tão moderados quanto isso. Exato. E dentro deste jogo das fontes, temos também a Reuters e a Associated Press. Já são amplamente conhecidas e estou de exemplo para vermos a qualidade de jornalismo que chega ao Ocidente. Recordo-me que no início da Operação Rama de Oliveira, a Reuters ter publicado uma notícia que dizia: nos primeiros 10 dias da operação, o governo turco já matou 270 guerrilheiros do Estado Islâmico dos Curdos. Ou seja, o que nós vemos aqui é a vergonha descarada e é o branqueamento daquilo que está a acontecer na Síria. Porque Afrin é uma zona que não existe Estado Islâmico e então o que a Reuters decidiu fazer para suportar e branquear a operação do segundo maior exército da NATO é dizer que, não, afinal o que nós estamos a lutar é o Estado Islâmico dos Curdos. É juntar grupos ideológicos completamente distintos e opostos, porque têm sido as mesmas forças curdas que a Turquia está a atacar em Afrin, que têm combatido, têm sido fulcrais no combate contra o Estado Islâmico. Na verdade, estamos a falar aqui de força que tem tido o principal papel no combate ao Estado Islâmico nessa zona. Estamos a falar da IPG, da IPJ, estamos a falar das Forças Democráticas Sírias, e estar a compará-los, a identificá-los com o Estado Islâmico é completamente absurdo, para além de ofensivo. Tudo isto depois é enrolado assim num bolo, todas estas fontes primárias são enroladas assim num bolo ideológico que emana da linha editorial do jornalismo respeitável, que, especialmente aqui em Portugal, na província, aqui os jornalistas todos da província adoram ler essas linhas editoriais e ficam fascinados, acham que certamente aquilo é a verdade pura vinda dos deuses, que estamos a falar do New York Times, do Washington Post e da BBC. As máquinas mais puras de ideologia imperial que emanam do coração negro da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos são aquelas que têm uma camada de respeitabilidade maior entre os jornalistas no Ocidente, e tanto mais que a seção de inferioridade provinciana aqui de países mais pequenos como Portugal leva a que essas linhas sejam aceites criticamente pelos jornalistas locais. Vemos como são decalcadas as linhas editoriais em Portugal das linhas editoriais destas bocas de
do Império. Bocas de Sauron, do New York Times, Washington Post e da BBC, que muitas, que lá está, estão ligadas à linha do Departamento de Estado norte-americano e dos interesses da Grã-Bretanha, que recentemente, por exemplo, a BBC é o órgão estatal de propaganda da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, ainda há poucos dias atrás, começou a visita do HBS. MBS. que o nome é Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman. Nós já só conhecemos por MBS, porque dá muito trabalho estar a sempre repetir o nome dele. É grande. Mas quem é ele? É o chefão daquele grande país progressista, defensor dos direitos humanos e das mulheres e etc., Arábia Saudita, cujas violações constantes da dignidade do ser humano são esquecidas e está num permanente caminho de reforma. A Arábia Saudita, uma ditadura monárquica, vive à custa de petróleo e de comprar armas à Grã-Bretanha dos Estados Unidos, recebe sempre um passe. Recebe sempre a carta de saída da prisão em relação à cobertura mediática que recebe destes respeitáveis New York Times, Washington Post, BBC, porque está sempre no caminho da reforma. Há décadas que é sempre a mesma merda. Cortar cabeças, apedrejar mulheres até à morte, porque são bruxas. Porque são bruxas. É o nível que estamos a falar ainda de medievalismo. Mas, no entanto, estão no caminho da reforma. É já para o ano. Vem o MBS e agora vai fazer umas reformas. E agora, na Grã-Bretanha, por todo um lado, as autoestradas, os carros de publicidade, os táxis, estão cobertos de propaganda ao MBS a dizer: ele é o grande reformista, ele está a trazer a reforma. Bem-vindo. 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 E o meu favorito é um onde aparece a bandeira da Grã-Bretanha e a bandeira da Arábia Saudita a fundirem-se uma na outra e depois por cima diz United Kingdom e depois um S no final. United Kingdoms. Não deixa de ter uma certa verdade dada à história da Arábia Saudita. Certamente. Mas... melhores amigos para sempre. Best friends forever. BFFs. Porquê? Porque a Grã-Bretanha vende toneladas de armas e compra o petróleo da Arábia Saudita. E é essa a extensão da relação. E, portanto, a BBC está sempre a limpar a imagem. Apesar de haver, de momento, uma investigação a decorrer sobre a venda de armas à Arábia Saudita por causa do uso das armas da Arábia Saudita no Iémen. Está a decorrer. Mas a BBC prefere optar com o MBS... O grande reformista. Abriu um cinema. Acho que agora devemos começar a tratá-lo por o grande reformista. O grande reformista. O MBS com o nome O Grande Reformista. O reformador. O reformador. E temos aqui alguns exemplos específicos em Portugal, onde jornalistas dizem, por exemplo, que entre os jihadistas e o Assad, obviamente que não é uma escolha que ninguém queira fazer, mas é uma escolha que tem de ser feita. O Assad é pior. O Assad mata mais. É que é preciso ver isso. O Assad é um malvadão que mata mais. E estamos aqui a falar, por exemplo... de uma parvalhona do público. Acho que não vale a pena referir nomes, porque provavelmente isso à época em que ela falou foi bastante circulado. Como é tradicional do jornalismo em Portugal, que é um jornalismo que, como aqui o Ebal Duarte estava a referir... é reciclar a propaganda intervencionista e é um jornalismo acrítico que é um jornalismo de copy-paste, que não se questiona dos factos, que fruto de não ter sequer alguém no terreno vai ler o Twitter, lê um editorial do New York Times e pensa que já é um estratega geopolítico e analista geopolítico da guerra na Síria. E então entremos, por exemplo, em coberturas específicas de ações militares que aconteceram. Portanto, pegando aqui num exemplo concreto, acho que o meta-meme da guerra da Síria foi Alepo. Porque Alepo introduziu toda uma série de linhas de propaganda que são emblemáticas de como é que o conflito foi tratado. Alepo, entretanto já libertada das forças jihadis, a cidade no norte da Síria, que fica a meio do combate entre as duas forças, e numa guerra deste género, como nos dizem os livros de história, o pior sítio sempre para se estar é no meio. Guerra dos 30 anos na Alemanha, não queriam estar lá de modo nenhum. Não. E Alepo teve essa infeliz sorte de
ter calhado no meio do conflito e acabou dividida em duas partes, oeste e este, metade controlada pelo governo, metade controlada pelos jihadis. E muita tinta correu sobre essa parte do cenário porque o Ocidente não queria nem por nada que os jihadis fossem derrotados. Para dar cobertura ideológica à luta dos jihadis, foram usadas então armas de propaganda maciça. E estamos a falar aqui de famosos memes como os capacetes brancos. Os capacetes brancos, os 20 e tal últimos hospitais de Alepo. O que é que eram por exemplo, estes capacetes brancos? Os capacetes brancos são uma organização formada por um ex-mercenário da Blackwater, com dinheiros sauditas e dos Emirados Árabes, e se não estou em erro, do Qatar, com sede na Turquia, portanto só boa gente, já aqui à volta, que supostamente são o serviço de bombeiros nas zonas jihadistas. E literalmente nas zonas jihadistas. Esta gente não atua em mais nenhum ponto da Síria. Nem nas zonas curdas, nem nas zonas controladas pelo governo, nem nas zonas controladas pelo Hezbollah, ou seja o que for. Tem um serviço de bombeiros. Salvam feridos, mas são um grande órgão de propaganda que depois também está presente nas execuções da Al-Qaeda. E nos tribunais. E que também são apanhados assim... Aquelas imagens... Há capas... apontadas para o ar, a disparar, a celebrarem com os seus irmãos jihadis. E tal, matámos mais 20 gajos do exército sírio e eles todos felizes na rua. Pronto, portanto, o humanitarismo desta gente também é assim um bocado duvidoso. Os últimos hospitais em Guta também já está a acontecer. Mas em Guta já alteraram pelo menos um bocadinho a narrativa. Agora não é um hospital, é uma maternidade. É uma maternidade. Calma. Essas coisas têm sempre assim especificidades, não é? Portanto, em Alepo tínhamos o último hospital, que era um hospital pediátrico. Muitas vezes as imagens do último hospital são imagens de quem? São imagens dos capacetes brancos a filmar na zona, um prédio completamente destruído, que não tem nenhuma indicação de ser hospital. Não, é um prédio, está lá e eles estão lá. E aparentemente... E eles correm para trás correm e para a frente. Correm muito, gritam muito. Aparentemente faz parte do processo interventivo e curativo dos capacetes brancos gritar muitas vezes Allahu Akbar. Não sei o que é que isso cura, mas eles o fazem. Ajuda. E depois também temos dentro destes bombardeamentos muito filmados pelos capacetes brancos que tinha sido ou uma bomba barril ou mais um ataque químico, uma nuvem amarela. E estes capacetes brancos são as suas imagens, estas imagens bastante ambíguas, que são colocadas em loop para mostrar o que é a guerra na Síria, nos média ocidentais. Portanto, não vemos as imagens dos combates, não vemos as imagens das atrocidades do Estado Islâmico, vemos repetidamente como os bons capacetes brancos estão a ajudar as pobres populações civis que estão a ser atacadas pelo malvadão Assad. Há uma coisa também que a imprensa ocidental não fala muito sobre os capacetes brancos. Limitam-se primeiro simplesmente a reproduzir e a reciclar um conteúdo de imagens, algumas delas têm décadas já, de cenários de guerra, mas a imprensa ocidental não nos mostra também os bastidores dos capacetes brancos. E já foram divulgadas várias reportagens e ou fotos na internet onde vemos que os capacetes brancos, além de serem bombeiros, têm excelentes cursos de maquilhagem, que é onde eles encenam as suas fotos com crianças parcialmente desfiguradas e coisas assim. E sobre Alepo, e em ligação com estes capacetes, também há uma imagem para mim que é um ícone daquilo que se tornou a máquina de propaganda, a menina loira, sobre a guerra da Síria, que é quando começam intensamente os combates em Alepo e quando há o cerco de Alepo, ao mesmo tempo em que a imprensa ocidental começa a produzir informação sobre Assad o malvadão, uma das grandes caras dos capacetes brancos está em Washington com a Hillary Clinton a tirar uma selfie. Mas é preciso também ter cuidado, por exemplo, esta questão das fotos de fundo, também há muita propaganda falsa a circular nos médias sociais, de um lado e do outro. Portanto, também há falsas fotos a circular
supostamente são os capacetes brancos a maquilhar feridos, que na verdade são fotos de workshops de maquilhagem para zombies e coisas do género, que são usadas também pelo lado contrário para validar a sua linha. Portanto, ambos os lados, nas redes sociais, há assim um grande abuso de imagens. E nós temos assim um particular cuidado em validar sempre qualquer imagem que publiquemos relativa ao conflito, usando ferramentas como a imagem reversa ou o TinEye, para ter a certeza de que as fotos são mesmo relativas àquilo que se está a falar e não a um outro conflito ou um evento qualquer completamente não relacionado e a serem usadas de forma abusiva. Curiosamente, boa parte dessas fotos tem a ver com agressões israelitas à Palestina. Em relação também aos memes de Alepo, temos também a famosa Habana, que também, assim, muito a puxar pelos corações daquela esquerda dos direitos humanos, emocional, muito moral, que tem de vir em defesa das pobres crianças, por favor, temos de salvar as crianças. E salvar as crianças também tem sido outro meme muito potente da guerra da Síria, mas existe este exemplo mais descarado, por exemplo, que foi a Bana, que a Bana era uma personagem que é uma rapariga real, uma rapariga de uma idade de 8, 9 anos, algo do género. Por aí, é. Quando toda esta história começou, que tweetava em inglês o cerco e os bombardeamentos que sofria em Alepo por parte do Assad, o malvadão, em inglês, num inglês muito bom, e que tweetava coisas como: é melhor começar a Terceira Guerra Mundial do que permitir a Assad levar a cabo genocídio em Alepo Ocidental. Claro que se começasse a Terceira Guerra Mundial, duvido que Alepo Ocidental sobrevivesse aos acontecimentos. Mas, pronto, era assim o tipo de estupidez claramente escrita, não por uma criança de 8 ou 9 anos, que era publicada. Depois, perante as críticas, veio a mãe de Bana dizer que não, era ela que, na verdade, traduzia os pensamentos sobre geopolítica de Bana para inglês no Twitter. Bana, cujo pai veio-se mais tarde a descobrir que tinha relações com grupos jihadistas. Bana e a sua família, que depois foram em tours pela Turquia, a tirar fotos com o presidente Erdogan. Portanto, a Turquia é um dos principais apoiantes das forças jihadistas dentro da Síria. Tudo bons amigos, tudo boa gente. E foi esta história que emocionou o Ocidente, que foi também uma das mais fortes armas de propaganda usadas durante o conflito de Alepo. Outro meme muito bom foram as bombas barril, que aparentemente é assim uma forma de bomba particularmente malévola. Que é metida dentro de um barril. É metida num barril porque no início do conflito as forças do Assad não tinham armas convencionais suficientes para bombardear os jihadistas. Então o que fizeram? Encheram barris de explosivos. A Síria é um país que exporta petróleo, tem muitos barris por lá, e portanto toca de encher de explosivos os barris e ir de helicóptero e largar um barril sobre um edifício. E isto tornou-se um meme, a bomba barril. Aparentemente as bombas dos Estados Unidos, as bombas inteligentes, que pronto, não sei, quando detonam um edifício inteiro e nivelam um bairro à volta, é uma bomba boa, podia ter feito pior, mas a bomba barril, que faz exatamente a mesma coisa, é uma bomba má, malévola. Faz exatamente a mesma coisa, calma. Só aqui uns pormenores técnicos muito rápidos. Isto vai ser um segredo. Podem passar esta parte quando tiverem a ouvir isto, passem isto à frente que não vale a pena. Sejam feios. A bomba barril, como tu disseste muito bem, tem que ser atirada de um helicóptero. Não muito alto, não muito preciso e com poder explosivo. Não lá grande coisa. Não a manda um prédio abaixo. A bomba americana manda um prédio abaixo. Se está um jihadista no terceiro andar, as outras pessoas que estão do primeiro ou do resto de chão ao sétimo não são necessariamente jihadistas, mas morreram todos. Isso já não é relatado pela imprensa. Portanto, esta condicionante logística do exército sírio tornou-se assim uma arma proibida, uma arma que viola os direitos humanos, um bocadinho a fazer eco de outras situações que aconteceram no passado, que tudo o que o imperialismo faz em termos de armamento é bom e tudo o que os adversários fazem é mau, é uma violação dos direitos humanos. Portanto, as armas químicas tornaram-se más e proibidas porque os alemães as usaram mais do que a Grã-Bretanha e seus amigos na Primeira Guerra Mundial.
Porque se tivesse sido ao contrário, se calhar hoje as armas químicas eram boas. E, no entanto, por exemplo, ambos os lados nesse conflito usavam igualmente armas incendiárias, queimavam pessoas vivas, queimavam soldados vivos. Parece-me uma morte tão ou mais horrível do que com armas químicas, queimar vivo, em vez de asfixiar. Mas, no entanto, as armas incendiárias, em grande medida, continuam a ser usadas pelo Ocidente, e não é por isso que ninguém se exalta por a demais. Há um exemplo muito bom dessas questões, que é agora relativamente ao conflito da Afrin, dos relatórios que surgiram do uso de napalm e que é proibido pelo direito internacional, mas não se percebe porque há umas violações de direitos humanos que são mais violações do que outras. Por exemplo, também Israel usa armas químicas, armas incendiárias, contra os palestinianos, e também não faz manchete em lado nenhum. Os Estados Unidos usaram bombas de fósforo, ainda agora recentemente nas intervenções no Iraque. São uma bomba incendiária. E a mãe, todas as mães das bombas que caiu no Afeganistão há uns tempos também. No meio do deserto, ou da montanha. Imaginemos assim, era como se fosse uma bomba barril muito grande. Se tivesse um barril à volta, se calhar o pessoal tinha protestado. Sim. Se calhar é isso. Esse é o segredo. Eles passarem a exigir que os Estados Unidos passem a meter as suas bombas no interior de barris. E aí o pessoal já se irrita. Mas passam a ser más. Mas, entretanto, esse mimo das bombas barril era tão ridículo que acabou por desaparecer um bocado. Tivemos também o excelente mimo, que também já tocámos um bocadinho em relação aos capacetes brancos, do último hospital. Eu não sei quantas vezes é que saiu nas notícias da Alepo. Epá, eu vi uma contagem que era mais de 20. Portanto, seria alguma coisa entre 21 a 25 vezes o último hospital de Alepo tinha sido destruído num espaço de poucos meses. O que é notável. É um feito de engenharia fantástico. Sim, muito rapidamente os jihadistas conseguiam reconstruir hospitais. Era uma coisa assim. É assim, loucura. Com equipamento, com staff médico, com medicamentos. Portanto, aquilo é bem impressionante. Eu não percebo também porque é que o Ocidente quer ir para lá espalhar democracia quando por metro quadrado a Síria tem mais hospitais. Tem tantos hospitais. Ou mais do que há aqui. Qual é a necessidade de espalhar democracia com um país que tem 20 hospitais por metro quadrado? É questionável todas estas narrativas, mas, mais uma vez, isto é repetido até à exaustão pelos meios de comunicação, sempre com uma agressividade profunda a quem questiona. Quem questiona é pró-russo, é assadista, é o raio que o parta, mesmo quando as histórias não têm pés nem cabeça, como é este caso. Portanto, isto acaba por ser algo que apenas é passável ou apenas é digerível pela quantidade é como se não tivesses mais nada o que comer. Só te metem o último hospital à frente. Portanto, deve ser verdade. Tu não vês mais nada. Tu não tens hipótese de ver mais nada. E cada vez que disseres que não é isso, pronto, tens um ataque contra a tua pessoa, e às vezes ataques relativamente agressivos até nos meios de comunicação social. E temos também o exemplo da questão dos ataques químicos, que repetidamente foram usados como argumentação para justificar a intervenção contra o governo da Assad e amigos, que muitas vezes estes ataques químicos tinham origens incertas. Muitas vezes o Ocidente usava fontes de um lado, território controlado pelos jihadistas, para justificar e imputar as responsabilidades às forças da Assad. A verdade é que em muitos destes eventos as provas que nós conseguimos encontrar ou são muito incertas, qual é o lado que usou as armas químicas, ou são inexistentes de todo, e temos o tal relatório da ONU, por exemplo, que justificava toda a sua argumentação com base em tweets e posts de Facebook. Temos o exemplo de um suposto ataque químico nas proximidades de Idlib, aquele que é o maior feudo de jihadistas da Síria, onde aquilo que nós víamos, nada mais nada menos, eram os heróis preferidos do Ocidente, os capacetes brancos, a entrarem numa zona em que supostamente o malvadão do Assad tinha largado bombas químicas. E como é que eles entraram lá? Perguntam vocês, já super surpreendidos. Proteção para respiratória, sem proteção para a pele.
Portanto, ali é Há herói? para os olhos. Há herói. Qual isso dos fatos de proteção, isso é para meninos. E eles dizem Allah Akbar e Deus protege. Exato, é isso. E agora dizem vocês, teorias da conspiração. Então, mas como é que vai ser verdade? E depois vamos começar a juntar os factos, não é? Que em zonas controladas por jihadistas, onde nenhum jornalista ocidental entra porque lhe cortam a cabeça, onde a única fonte de notícias que saem para fora são contas de média associadas a grupos jihadistas e aos capacetes brancos, que são os melhores amigos dos grupos jihadistas, e que só operam em zonas de grupos jihadistas, como é que é possível que eles estejam a fingir? É mentira, porque eles estão lá a fazer o bem. E nunca ia ocorrer a ninguém um plano tão malévolo como este. O Ocidente nunca ia fazer uma coisa dessas, porque somos os bons. E queremos ir para lá espalhar democracia. Isso é tudo demasiado rebuscado, não é? Criar um falso grupo que lança notícias falsas. Sim, onde é que eu já vi isto? Sobre um conflito. Isso é tudo pura mentira. E no meio disto tudo chegamos aqui à grande mentira da omissão do Alepo e suas variantes, que é os rebeldes moderados bons contra o governo malvadão de Assad, Assad químico, Assad bomba-barril, que quer matar a população civil toda, porque sim, é a sua cena, e ele não gosta de matar civis. E é completamente apagado o facto de que metade da cidade estava controlada por jihadis, salafistas, a escumalha do planeta, pedófilos, violadores, esclavagistas, que passam o tempo todo não só em guerra contra os governos do Médio Oriente, mas também uns contra os outros, e que tornam a vida da população um inferno na Terra, que têm de cumprir populações que anteriormente viviam em sociedades seculares, agora têm de viver em feudos, que nem sequer direi que são hiper-religiosos, são feudos. São feudos de grupelhos que impõem a sua variantezinha do Islão, que é, basicamente, façam tudo o que eu digo e senão dou-vos um tiro nos cornos. E quando o governo de uma região ataca para expulsar esta escumalha da terra e libertar a população civil, que o governo tenta abrir vias de fuga para que consiga escapar das zonas de conflito e que não lhes é permitido, porque os grupos jihadistas mantêm a população como escudos humanos, para precisamente depois os capacetes brancos irem chafurdar no meio dos cadáveres e dizer, olhem para nós aqui a fazer o bem. Então o governo é que é o mau, porque está a atacar uma zona onde a população está a sofrer o inferno da terra e que é necessário ação militar, é necessário destruição e vão sofrer civis para evitar o mal maior de que a zona fique em mãos jihadis, e porque a população é refém dos jihadis, o governo é o mau. E esta metade toda é apagada, de que a população civil é refém nessas zonas. Em relação aos corredores humanitários, ainda bem que falaste disso, efetivamente o governo tem estabeleceu em Alepo, soube-se por várias fontes que a população era impedida de sair pelos próprios jihadistas de Alepo, primeiro por dispararem contra a população e contra os corredores, ataques com morteiros. Depois, como não se tornou suficiente, chegou a haver famílias que tinham fugido, outras partes da família ficaram em Alepo, foram ameaçados de morte. Houve execuções públicas, exatamente para mostrar que vocês daqui não saem, se saírem a gente mata a vossa família. E se calhar o pior ataque de todos foi já mais para o fim da Batalha de Alepo. A população civil já está a começar a fugir. Um dos corredores está mais ou menos apinhado. Aparece assim do nada uma carrinha para distribuir doces pelas criancinhas. Como é óbvio, crianças a passar fome vão disparadas direito à carrinha para comer, e era um bombista suicida. Uma data de crianças morrem. Morrem estropiadas, sem pernas, sem braços, sem olhos. E os poucos média que cobriram este evento anunciaram-no como assim, um acontecimento, um ato da natureza. Sim, foi uma coisa única. Ataque terrorista mata tantas crianças em Alepo. Não disseram que eram os bons rebeldes moderados que o tinham feito. Foi como um tsunami ou um terremoto. Apareceu do nada e morreram umas pessoas. Esta história dos corredores humanitários demonstra a seletividade com que
a imprensa no Ocidente cobre a guerra na Síria. Acontece há 7 anos. Infelizmente há 7 anos estão a morrer crianças, mulheres, homens, idosos e ninguém se preocupou durante 7 anos. Mas há estes momentos específicos, como Alepo, como Guta, como Raqqa, que seletivamente a imprensa começa a bombardear. E isto dos corredores humanitários também vem muito nesse sentido. Que é preciso perceber, e qualquer pesquisa por esses conceituados meios de comunicação, como a BBC, com uma análise crítica, o que nos demonstra é que esses corredores humanitários e cessar-fogos são pedidos quando as forças jihadis estão a perder. Quando os jihadis estão na alta, vamos mandar mais 100 milhões em armamento ali para continuar a espalhar a nossa democracia. É só uma das muitas formas onde a imprensa nos mostra um branqueamento deste conflito. E aqui podemos avançar também para um paralelo que agora está a acontecer com Ghouta. Está a decorrer uma ofensiva do governo sírio e os seus aliados, e é neste momento que, de repente, praticamente todos os memes com pequenas variações que aconteciam em Alepo, repetem-se. Portanto, novamente temos os capacetes brancos a salvarem gentes no meio de gritos de Allah Akbar, correrem de um lado para o outro, no meio do pó. Temos novamente uma criancinha fotogénica a pedir bombardeamentos pela democracia. Temos novamente os últimos hospitais. Já foram 3 ou 4 os últimos hospitais. Parece que desta vez são mais maternidades. Anteriormente em Alepo eram mais hospitais pediátricos. Ainda não tivemos ataques químicos. Já houve ataques químicos. Ataques químicos já houve. Já houve vários até. Já não temos as bombas barris, porque pronto, já são passé, já ninguém quer saber. Mas todas estas armas seletivas, todos estes memes estão novamente a ser usados pela imprensa numa situação onde os jihadistas estão prestes a comer na boca. E aí vêm os relatórios da Amnistia, aí vêm os relatórios da Human Rights Watch, aí vêm as declarações das Nações Unidas e o nosso querido Guterres a pedir ainda é um rei, é preciso um cessar-fogo, olhem os direitos humanos. Isto em comparação, podemos pegar nas situações de Alepo, de Ghouta e fazer uma comparação com o que aconteceu em Mossul, que foi uma ofensiva extremamente agressiva por parte dos Estados Unidos, que não tem bombas de barril, mas bombas a sério, e bastantes, e com apoio do exército iraquiano e dos seus aliados, das milícias populares, etc., para retomar Mossul ao Estado Islâmico e amigos. Em Mossul foram utilizadas bombas de fragmentação que são proibidas pelas diversas convenções internacionais a ser usada em contexto urbano. Foi usado bombas de fósforo contra a população, portanto uma arma química inflamatória. Inflamável, desculpa. E mais uma vez, aliás, desta vez a cobertura da imprensa é os militares americanos a dizer que é uma zona civil, aquelas pessoas são reféns civis, usados como escudos humanos pelos jihadistas, exatamente o mesmo que diz os russos e o Assad, e as baixas civis vão tentar ser minimizadas, exatamente o que diz os russos e o governo sírio. Por qualquer razão, quando é os Estados Unidos a dizer isto é muito fixe e é mesmo assim, e estamos a espalhar a democracia e o bem, quando diz exatamente a mesma coisa. É o malvadão. É o malvadão e o hiper mega malvadão. O boss final. Que está a racionalizar os ataques aos direitos humanos. Enquanto que os Estados Unidos faz, não, é um cálculo. É porque tu mandares uma bomba com 50 bombas lá dentro que se metem em tudo quanto é janela, porta, fissura, isso é uma bomba muito inteligente que só vai explodir com o jihadista ao lado. Na ofensiva de Mossul morreram dezenas de milhares de pessoas, pelo menos, e no entanto, pronto, é a vida, não é? O que é que se vai fazer? Queremos acabar com os jihadistas, não é? Portanto, temos de pagar os custos humanos. Mas o que vão para um lado não vão para o outro. E tanto que a ofensiva de Mossul recebeu uma porcentagem ínfima da cobertura que recebeu Alepo e que está a receber Ghouta. E em comparação das duas, vês que nos meios do Ocidente, em Mossul, havia uma muito maior abertura e a mensagem foi clara. Nós temos que passar isto como normal. Como uma operação que tem que ser feita porque ali estão mausões. E temos de ver também uma situação ainda mais descarada de silenciamento, que é o que está a acontecer neste momento
em Afrin com os curdos. E o que é que vemos da imprensa ocidental? É uma pouca vergonha. Eu todos os dias, quando abro alguns dos jornais portugueses e procuro sobre se há algum tipo de informação sobre o que está a acontecer, fico com um aneurisma, com a quantidade de estupidez que é publicada aqui na imprensa sobre uma operação que está a provocar milhares de refugiados, já provocou centenas de mortos, aos ataques à população civil, exército do regime turco está a bombardear por via terrestre e por via aérea toda a zona de Afrin, e sobre todas estas coisas a imprensa ocidental prefere ignorar. A imprensa ocidental baseia-se muito, além dos direitos humanos, as questões da destruição do património e da história cultural da Síria, falavam eles. Lembramos quando foi com Palmira que o exército do Estado Islâmico estava a destruir a memória histórica do Médio Oriente, obras de estátuas da Mesopotâmia, templos. Era o caso dos Belli, era motivo para invadir, largar bomba. E, no entanto, o exército turco está a fazer exatamente a mesma coisa, com templos milenares em territórios que são controlados por uns curdos do norte da Síria. E, no entanto, não se passa nada. O único rasgo de sobriedade que aqui, no que toca especificamente a Portugal, que encontramos foi uma crónica que um diplomata do Congresso Nacional Curdo escreveu há uns tempos para o Jornal Público, em resposta a uma outra crónica que tinha sido escrita pelo embaixador da Turquia em Portugal. Essa crónica era asquerosa. Com a linha que a Reuters também andou a espalhar. Na verdade, a Turquia o que está a fazer está a combater o Estado Islâmico na sua fronteira sul, portanto, norte da Síria. Portanto, é apenas cobertura para atacar o povo curdo. E estamos a falar de quando o Ocidente grita aos sete ventos que é preciso uma intervenção militar na Síria por causa das bombas químicas, das bombas barril, etc. e tal. O próprio exército turco, já surgiram os primeiros relatórios em que demonstram que usaram napalm contra a população civil, e sobre isso qualquer pesquisa no Google, em qualquer meio do Ocidente, vai-vos demonstrar que existe zero informação. Sim, e vocês vão-me dizer, ok, isto é uma guerra, não sabemos se é verdade, se não é, mas conhecendo a história do exército turco e do Estado turco, é bastante provável que isto tenha acontecido. Uma das primeiras coisas que acontece após a formação da Turquia moderna, com uma forma de eliminar a insurgência curda, foi um ataque químico em 1937 contra Dersim, onde se estima que tenham morrido centenas de pessoas. E agora, para fazer aqui um bocadinho a crítica ao anti-imperialismo da tanga que a esquerda moralista fofinha que temos hoje em dia faz, que ajuda o imperialismo a continuar a funcionar e continuar as suas agressões no Médio Oriente, vemos como toda esta propaganda à volta dos direitos humanos acaba sendo ampliada ou abafada, conforme dá jeito, a dar cobertura ideológica para todos os cobardes que têm medo de tomar uma posição forte, posição correta sobre estas questões, porque sabem que vão dizer mal deles nos média. E que percebem, para além disso, percebem muito pouco dos conflitos sobre os quais comentam, e então usam este escudo dos direitos humanos para dizer, reparem, ambos os lados cometem crimes, portanto são iguais, portanto não têm que tomar posição. É uma posição muito fácil de tomar. Isto, por omissão, o que está a dizer é, eu concordo com o que quer que o imperialismo faça. Se o imperialismo é que se coloca como defensor dos direitos humanos, e se ambos os lados no conflito, como a guerra da Síria, tanto o governo como os jihadistas, são exatamente iguais, porque se a única bitola que usamos para julgar um lado e o outro é porque violam direitos humanos, então, meus amigos, não nos resta nada. Por omissão, estamos a tomar um lado dos defensores dos direitos humanos, que são os Estados Unidos e as suas bombas humanitárias, que vão trazer a democracia representativa ocidental a estes selvagens no Médio Oriente, que não sabem o que é que andam a fazer. É muito engraçado e eu às vezes também me ponho a pensar se a esquerda que nós temos hoje em dia se fez um esforço mínimo por entender o que é que são os conceitos de imperialismo, anti-imperialismo,
A mim, o que a realidade me mostra é que eu acho que não tenho a mais pequena ideia do que é que isso é e estão muito mais preocupados em fazer os seus posts humanitários no Facebook e no Twitter. E é a competição do like. Like gera like. Quem é que consegue ter mais pathos? Quem é que consegue chorar lágrimas mais dolorosas pelas crianças que estão a ser bombardeadas e que o ditador malvadão precisa de ser castigado? Que depois entra nesta dinâmica também muito hollywoodesca de que existe o tal Big Boss no final do nível do jogo de computador, que depois de nós os derrotamos os malvadões todos. Portanto, no Iraque era o Saddam. O Saddam era o malvadão, o maior malvadão de todos, que tinha armas químicas e que estava a desenvolver armas nucleares. Tudo uma data de tretas que justificaram a guerra. O outro senhor levou aquele frasquinho para a ONU. Pois foi. Frasquinho, com antrax. Sim, e o Saddam tinha comprado tubos de alumínio. É verdade. Ele tinha lá Não era para fazer canos. Ele tinha um papel que dizia: o Saddam comprou tubos de alumínio e, portanto, está a fazer armas nucleares. É óbvio. É óbvio, claro. E o Saddam, que por acaso até houve uma altura que teve armas químicas, que foram os Estados Unidos que lhes venderam, usou essas armas químicas contra os curdos do norte do Iraque. Os curdos que na altura se tinham levantado em insurreição por incentivo dos próprios Estados Unidos, que disseram: ei, nós apoiamos a vossa cena, revoltem-se. E não foi só os curdos, as próprias populações xiitas do sul do Iraque também entraram em sublevação contra o regime do Saddam para o derrubar. Armas químicas para cima deles, não foi... nada a ver com não isso. vimos nada. Isso é um problema interno do Iraque. Nós não intervimos em assuntos internos dos outros países. Sim, não temos nada a ver com isso. Nunca. Vamos lá ver a coisa logicamente. Saddam ter permanecido no poder teria sido pior para o povo iraquiano do que a hecatombe que se abateu sobre eles com a guerra do Iraque? Os Estados Unidos, o imperialismo, prefere o caos do que deixar os povos decidirem o seu próprio destino. Porque, eventualmente, se houvesse um golpe de Estado ainda durante o tempo do Saddam, ou depois de ele morrer naturalmente, ou o que fosse, provavelmente seria um golpe verdadeiramente pró-democracia. Não seria esta democracia patrocinada pelos Estados Unidos. Nesse momento, a coisa teria ido na direção que interessava aos Estados Unidos? Não. Para o imperialismo é melhor o caos do que verdadeiramente deixar a população decidir o seu próprio caminho. Teria morrido 1 milhão de pessoas durante o tempo que restava a Saddam para ficar no poder? Como morreu por causa da invasão dos Estados Unidos ao Iraque? Aliás, a democracia no Iraque está-se a ver o quão prejudicial é para os Estados Unidos, até porque as forças democráticas que estão a ganhar poder são forças pró-iranianas, que é um dos outros bosses de outro nível qualquer. Temos também o caso na Líbia do Gaddafi, também era o Big Boss do final do nível, e que, quando fosse removido, um dos grandes projetos da Hillary Clinton, enquanto esteve à frente do Departamento de Estado, que lançou a Líbia no puro caos. Mais uma vez também com a justificação, tanto no caso do Iraque como no caso da Líbia, a justificação dos direitos humanos, com histórias completamente do Arco da Velha. A Primeira Guerra do Iraque foi justificada com os soldados iraquianos que estavam a entrar nas maternidades, a atirar as incubadoras para o chão e a baionetar os prematuros. Uma história contada por o que se veio descobrir mais tarde. Era a filha do embaixador do Kuwait. Já não me lembro. Depois, mais tarde, com o Gaddafi, eram os mercenários negros contratados pelo Gaddafi, a quem o governo estava a distribuir Viagra para que aguentassem o ritmo das violações que não paravam non-stop 24 horas por dia. Que depois, mais tarde, esses rumores que foram propagados pelo Ocidente levaram de facto a uma purga da população negra, porque não nos podemos esquecer que a Líbia era o país naquela região com as melhores condições de vida para a população civil, que foi tornada uma selva controlada por diferentes grupos jihadistas e com um governo patrocinado pelos Estados Unidos que vive em exílio a tentar controlar também partes da Líbia. Essa população negra que de hoje ouvimos falar de que está a ser vendida em mercados de escravos, que por causa desta propaganda ocidental
não só por causa disso, mas também por causa desta propaganda ocidental, foi demonizada para que agora pudesse ser vitimizada, e podemos ver como o próprio lixo, as próprias verdadeiras crises humanitárias que o imperialismo gera, depois são usadas pelo imperialismo para justificar novas intervenções. E novas crises. Porque agora são os próprios mercados de escravos negros que foram criados por causa da destruição do governo líbio que estão a começar a ser usados para justificar novas intervenções na Líbia. Para o aumento do orçamento do Frontex, para o aumento dos orçamentos das intervenções na Líbia e no Norte de África pela França e os Estados Unidos. Vejam como estão a ser violados os direitos humanos na Líbia. Temos de voltar lá a largar bombas para impor o governo que nos interessa. E, portanto, temos também de nos perguntar, tinha sido melhor para a Síria que Assad, o mais rapidamente possível, acabasse com a insurgência jihadista, o governo sírio. Não vamos também entrar neste jogo da personalização que Assad é o faraó que está lá em cima e depois o Estado é assim um monolito completamente controlado por ele. Que o governo sírio tivesse purgado os jihadistas o mais rapidamente possível, ou que, alimentados por homens e armas vindos de fora pelo imperialismo e os seus aliados no Médio Oriente, este conflito que já dura há anos produziu a crise dos refugiados, milhões de pessoas tiveram de fugir da Síria. Isto é verdadeiramente o resultado ideal? Este é o resultado que melhora zela pelos direitos humanos na região? Mas aí tens o papel exatamente dessa esquerda frouxa, que primeiro pede bombas e depois, quando as bombas caem, chora. Porque há o humanismo. No entanto, eles próprios ajudaram com a sua propaganda, com as suas chamadas à rua das pessoas, com as suas intervenções a nível da comunicação social, porque lhes dá likes e porque lhes dá mais tempo de antena, conseguem justificar essas mesmas intervenções. No entanto, depois agem como se não tivesse tido nada a ver com eles. As intenções eram boas. E agora podemos entrar aqui num exemplo específico, que foi, por exemplo, o voto do Sr. Rui Tavares e da Sra. Marisa Matias no Parlamento Europeu para uma intervenção humanitária. E depois dizem, mas nós não queríamos que fossem lançadas bombas sobre a Líbia. Nós só aprovámos uma intervenção humanitária. O que é que o Ocidente pensa que é uma intervenção humanitária? É largar bombas. É espalhar bombas da democracia, né? E há muitas... É fazer este parvos. Há muitas personagens assim, nestes exemplos. A esquerda necessita urgentemente e rapidamente de fazer uma autocrítica interna muito grande sobre estas questões do imperialismo e do suposto internacionalismo que dizem representar, que na realidade nada mais é do que apoiar as maiores máquinas de guerras do mundo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, para que continuem a distribuir a sua democracia. Eu até costumo fazer às vezes a piada que, por exemplo, uma das primeiras lições que eu aprendi na Guerra da Síria é: vai ler a posição da Internacional Trotskista e coloca-te do lado oposto. Porque o conflito sírio e os trotskistas, especialmente no caso sírio, são o claro exemplo de onde é que a esquerda está a falhar no anti-imperialismo e no apoio internacionalista. Tem-se posicionado constantemente ao lado de diferentes grupos jihadistas. As organizações trotskistas da América Latina, por exemplo, são um dos maiores financiadores de grupos jihadistas dentro da Síria, e tudo isto porque se deixam poupar nestes discursos de direitos humanos, de espalhar democracia, e é o resultado que se vê. Os discursos fáceis, os discursos da treta que agora estamos a ver outra vez na Síria, com os pedidos das zonas de exclusão aérea, que aparentemente esta gente acha que é tipo um polícia no aeroporto com um sinal vermelho, o avião vai levantar, o gajo levanta o sinal vermelho e o avião não levanta. Não, uma zona de exclusão aérea é a total e completa destruição da força aérea de um país, seus aviões, seus equipamentos, seus aeroportos, e isto não é feito com flores, é feito com bombas, é feito com mísseis, mas não. Bombas democráticas. Sem barril, à volta. E depois tem uma tão total ignorância dos específicos destes diversos conflitos e apoiando esta linha frouxa que lhes é passada pelos meios de comunicação, porque têm medo, e é isso que se trata, têm medo de ir contra a corrente
porque sabem que isso os vai prejudicar num votozinho ou outro. E preferem tirar o povo iraquiano, o povo sírio, o povo líbio para a fogueira do que ficar mal na fotografia e dizer a verdade. Apoiam estas linhas frouxas. Eu lembro-me, por exemplo, de uma conversa que tive com um membro proeminente do nosso querido, não sei qual é o adjetivo que melhor descreve o nosso amor sem fundo ao Bloco de Esquerda. Um membro proeminente do Bloco de Esquerda que discutia comigo que a solução para o conflito na Síria, isto estamos bem dentro do cerco a Alepo, de toda a propaganda que está a circular, e diz que a solução para o conflito é haver um cessar-fogo entre as duas partes, mediado pela ONU. Estamos a ver, se vamos entrar em específicos, isto soa tudo muito bem e amigo dos direitos humanos. Vamos entrar em específicos. O que é que isso significava? Nesse momento, o país tinha de ser dividido ao meio, tinha de entrar um exército qualquer das forças imperialistas para impor esse cessar-fogo, porque ele não ia acontecer sozinho. Portanto, a Síria ia ficar ainda mais nas garras do imperialismo, com um exército inteiro no seu interior. O país ia ser dividido ao meio, porque na altura ele estava bem dividido, ainda mais do que agora, entre uma parte controlada pelo governo e uma parte controlada pelos jihadistas. Então metade do país ficava para os jihadistas e outra metade ficava para o Assad. E, portanto, todas aquelas pessoas que estavam a viver no feudo dos anormais patrocinados pela Arábia Saudita e amigos, pronto, olha, é azar. Desenrasquem-se. Agora quem manda em vocês e em toda a vossa família, quem casa com as vossas filhas menores de idade, porque é o que o Islão Salafista manda, quem escraviza minorias étnicas, é uns queimados da cabeça que vieram da Tunísia ou do Egito ou da Líbia ou do Rei que os parta. De qual é aquela zona da China também de onde vieram bastantes? Os uigures. Os uigures. É a internacional reacionária que agora manda no vosso bairro. Mas olha, é a vossa vida que agora o Guterres vai conversar entre o Assad e os jihadis e encontrar a paz. Que coincidência das coincidências é o plano B do Estado americano, já declarado pelos serviços pelos porta-vozes do Ministério da Defesa, é o plano B para o caso do Assad não cair, a dividir a Síria em 2 ou 3 zonas. Coincidência, pá! Coincidência! É tudo coincidências. O apoio por omissão com este escudo de que, na verdade, pronto, nós somos só humanistas, pacifistas, que nos preocupamos com os direitos humanos. Não, mas são um bando de ignorantes e de cobardes que não se dão ao trabalho de conhecer os conflitos de que falam, que acham que, na verdade, até concordam com esta linha do imperialismo, desta missão civilizacional do Ocidente, de que precisa de levar a democracia a estes bárbaros, estes primitivos, que, coitadinhas das mulheres, usam o véu e, portanto, tudo o que nós lhes façamos é justificado. Que sem o mínimo de consciência de classe nas posições que tomam. E pronto, podia continuar, mas vou parar. Porque há muitos mais adjetivos que podiam ser aplicados. É bastante irónico esta esquerda pacifista a apoiar invasões imperialistas, né? Vai uma confusão de conceitos tão grande nestas cabeças. Como dizia o outro romano, o exército romano queria um deserto e chama-lhe paz. É a mesma lógica. E pronto, meus amigos, nesta nota emocionada, anti-imperialista, internacionalista sempre, nos despedimos. O vosso camarada, o vosso Eval Duarte, o vosso Eval Nemrod e o vosso Eval Bruno. Bem haja, pessoal. Beijinhos. Tchau, tchau, maltinha.